Libertad y justicia social y exigiendo la caída del régimen militar que aún controla el país, que ha sido, bueno, pues protagonista lamentablemente de algunos episodios de represión a lo largo de este año. Es decir, cayó Mubarak, pero parte del régimen a día de hoy no ha caído, y esto lo que ha supuesto ha sido nuevos episodios de violencia y nuevos capítulos de represión en tan solo 7 meses. Bajo el control de la Junta Militar que ahora gobierna el país, se han celebrado más de 12.000 juicios militares contra civiles, muchos de ellos por el simple hecho de criticar al ejército o por el simple hecho de manifestarse. Desde la caída de Mubarak hasta ahora ha habido decenas de muertos a causa de la represión de las fuerzas de seguridad egipcia, y ha habido miles de heridos. Desde justo hoy, hace un año, en total suman 945 muertos y más de 6.000 heridos. Es decir, el carácter pacífico de las protestas en Egipto se encontró con una gran represión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y al mismo tiempo, y yo creo que esto no se ha destacado demasiado, al menos en los grandes medios de comunicación, ha habido y sigue habiendo una resistencia por parte de los manifestantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las fuerzas de seguridad cargan contra las manifestaciones, la gente no sale huyendo y se va a casa. La gente resiste con piedras y con su propia presencia resiste, y eso a menudo a algunos lamentablemente les ha costado la muerte y a muchos les ha costado heridas y también arrestos. Porque las fuerzas de seguridad siguen arrestando a la gente que se manifiesta. De hecho, poco después de que Hosni Mubarak cayera, el gobierno de transición aprobó una nueva ley que prohibía las huelgas y las protestas que pudieran interrumpir el trabajo diario en Egipto. Y esto ha supuesto que mucha gente haya ido a la cárcel o haya sido juzgada en tribunales militares por el simple hecho de manifestarse y de pedir lo que piden los egipcios: pan, libertad y justicia social, ¿no? Y no sé si conocéis el capítulo de los llamados exámenes de virginidad, que desde mi punto de vista es un eufemismo, porque son abusos sexuales practicados por militares egipcios en el mes de marzo y también en el mes de octubre a algunas mujeres manifestantes arrestadas, a las que golpearon y torturaron, y también les hicieron pruebas de virginidad sin el consentimiento de ellas. Es decir, cuando te hacen una prueba para comprobar si eres virgen o no en contra de tu voluntad, eso yo lo denominaría abusos sexuales. Algunas mujeres valientemente dieron la cara y confesaron haber sido víctimas de estos exámenes de virginidad, lo denunciaron y ahora se acaba de iniciar un juicio contra los médicos militares que practicaron estos exámenes de virginidad. Bueno, esto es un poco, creo que siendo hoy como es el aniversario del inicio de las revueltas en Egipto, exigía un repaso general de este último año en el que sí ha caído la cabeza visible del régimen, pero lamentablemente todavía a día de hoy la Junta Militar mantiene buena parte del régimen intacto y ha habido una continuidad en las políticas. A partir de ahora, bueno, pues se observa con esperanza ciertos avances, se ha constituido el Parlamento, pero quien tiene todavía el control del país es la Junta Militar, que, como digo, ha sido protagonista y responsable de estos episodios. Ante esto, ¿cómo reacciona la ciudadanía y cómo reaccionan los activistas y los manifestantes? Bueno, Internet, sin lugar a dudas, ha sido una herramienta muy valiosa en Túnez y en Egipto, y también en otros países como lo está haciendo ahora Siria o Libia. ¿Por qué? Porque en países donde la censura es tan brutal, Internet es la única vía de escape a veces que se encuentra para poder difundir la realidad, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de Túnez, como sabéis, todo empezó, o la mecha final que prendió las revueltas fue la inmolación
de un vendedor ambulante en una ciudad de una provincia de Túnez. Pues bien, cuando Mohamed Bouazizi, que este era el nombre de este joven que se inmoló protestando contra la corrupción, contra la burocracia y contra los abusos de los que él mismo era víctima por parte de las fuerzas de seguridad, esa misma tarde se registra una manifestación insólita frente a la sede de la gobernación de esta ciudad tunecina. Probablemente el resto del mundo no nos habríamos enterado de que eso estaba ocurriendo si no hubiera ocurrido lo siguiente. Un hombre que, por cierto, es primo de Mohamed Bouazizi, el joven que se inmoló, pues este primo de Mohamed Bouazizi, con su teléfono móvil, comenzó a grabar esta manifestación espontánea y poco usual en Túnez, exigiendo al gobierno responsabilidades y protestando contra el gobierno. En una ciudad tan alejada de la capital tunecina como era esta ciudad, probablemente si este hombre no hubiera grabado esas imágenes, nunca nos habríamos enterado de que esa primera manifestación, que fue el prólogo o el punto de partida de las revueltas en Túnez, probablemente no nos habríamos enterado que se estaba teniendo lugar. Este hombre, después de difundir por las redes sociales esta grabación de esta manifestación, envió también esta grabación a la cadena de televisión por satélite Al Jazeera, y Al Jazeera difundió estas imágenes. Esto es un ejemplo del valor de Internet, ¿no?, en este sentido. Por otro lado, otro ejemplo ha sido la actuación en Egipto de jóvenes, cómo han manejado estas redes sociales en Internet. El primer muerto que hay en las revueltas egipcias, que fue justo hace un año, fue en la ciudad de Alejandría, y fue un joven que fue alcanzado y que fue disparado a quemarropa con un arma de fuego de las fuerzas de seguridad. Dos chicas estudiantes estaban en el balcón de su casa grabando con sus teléfonos móviles este momento y filman y graban el momento en el que este hombre es abatido y muerto por las fuerzas de seguridad. Estas chicas cuelgan estas imágenes en Internet, en las redes sociales, y gracias a eso miles de personas comienzan a ver lo que está ocurriendo y la represión con la que están actuando las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones. Y luego, por supuesto, hay que destacar también el papel importante y fundamental de grandes cadenas de televisión, como puede ser Al Jazeera, que jugaron un papel fundamental en estas revueltas, con gente en la redacción siempre buscando lo que los activistas y los ciudadanos colgaban en Internet y rescatándolo para difundirlo posteriormente ellos a través de su canal de televisión. Es decir, que por un lado tenemos la labor de difusión de Internet y por otro lado cadenas o medios de comunicación que están dispuestos a rescatar esta labor de periodismo ciudadano y difundirlo ya a las grandes masas. Hay que tener en cuenta que Internet todavía lo emplea una minoría de las sociedades árabes y hay que tener en cuenta el carácter de estas sociedades árabes. Por ejemplo, en Egipto, 1/3 de la población es analfabeta y usuarios habituales de Internet en estos momentos son más o menos el 20%. Es decir, todavía es una minoría, pero siempre ha sido la minoría la que ha actuado en todo cambio político, en toda revolución, siempre ha sido una minoría la que ha actuado como motor de cambio. Es decir, que no deberíamos minimizar este impacto de la red y de Internet como herramienta fundamental de estas revueltas, ¿no? Por un lado, las redes sociales como Facebook y Twitter sirvieron a los activistas y a los manifestantes para contactar y establecer una comunicación continua entre ellos, y por otro lado sirvieron como plataforma para convocar manifestaciones. Pero hay que tener en cuenta también que hay una tercera pata, por decirlo así, que es la propia calle, y hubo una labor y sigue habiendo una labor fundamental a pie de calle, en el terreno, con activistas yendo a los barrios más pobres donde la gente no usa Internet, repartiendo octavillas y dando charlas explicando el carácter de las convocatorias y de las manifestaciones. Y además de Facebook y Twitter y otras redes sociales, hay que tener en cuenta, y esto lo destacan muchísimo los interlocutores con los que yo he hablado, tunecinos o egipcios o sirios, el papel de YouTube. ¿Y por qué?
precisamente por lo que decía antes, porque todavía hay un porcentaje importante y elevado de la población que es analfabeta, que no puede leer o no puede escribir o no puede ni leer ni escribir. Entonces, YouTube son imágenes y la potencia y la eficacia de las imágenes es muy grande, todos somos conscientes de ello, y sobre todo en poblaciones donde hay un porcentaje de la población que no sabe leer ni escribir, YouTube juega ese papel fundamental. Y a mí ya os digo que tanto en Túnez como en Egipto como en otros países los interlocutores siempre me destacan el papel de YouTube como herramienta principal de Internet. Y a través de YouTube se ha roto, y de otras herramientas similares donde se pueden colgar vídeos, se ha roto, por decirlo de alguna manera, se ha roto el matrix de la censura, y se han roto y se han traspasado fronteras y censuras en estos países. Olga. El papel del llamado... Sí. Si puder ir encerrando tu primera participación, por favor. Sí, estoy terminando. Sí. Sí, estoy terminando. Como decía, el papel... Sí. ¿Sí? Continúes, por favor. Siga. Sí. El papel de estos vídeos, es decir, todo aquello que no es difundido por los grandes medios de comunicación, es difundido en Internet. En estos momentos, por ejemplo, en Egipto, bueno, pues se ha creado incluso un colectivo que se encarga no solo de grabar las imágenes de las manifestaciones, sino de recopilar imágenes. ¿Esto qué supone? Gracias a esto hemos podido ver lo que no vemos en otros países. Hemos podido ver en Egipto cómo las fuerzas de seguridad apalean y golpean y matan a manifestantes. El último episodio lo vimos en diciembre. Hemos podido ver cómo arrestan de forma arbitraria a manifestantes o cómo vehículos militares han aplastado intencionadamente a manifestantes matándolos, ¿no? Todo esto lo hemos visto a través de estos vídeos que han sido tomados por ciudadanos. Y como os digo, hay un colectivo llamado Moseirin, que es muy interesante y os invito a que lo busquéis por internet, que ellos son ciudadanos que graban todo esto, pero también se encargan de recopilar estas imágenes. Entonces, yo creo que, bueno, por supuesto hay otros muchos factores que han influido en las revoluciones y los factores principales, bueno, pues luego podemos hablar de ellos, son bueno, pues factores económicos y políticos, obviamente, pero Internet ha sido una herramienta fundamental y yo creo que además en el siglo XXI, en el que todo está interconectado, nos enfrentamos a problemas globales que requieren respuestas globales y la red es un gran instrumento para internacionalizar la comunicación y para internacionalizar también la lucha por las libertades. Como estamos demostrando ahora mismo, yo estoy en otro país y estoy hablando con vosotros, todo esto nos lo permite esta herramienta tan maravillosa que nos puede ahorrar mucho trabajo para esta búsqueda de una democracia real de verdad. Gracias. Gracias, Olga. Agora, como debatedor, comentarista, colocando a sua visão, o ex-ministro Gilberto Gil, músico e compositor, e o ativista da cultura digital e do movimento hacker. Gil. Muito obrigado, Marcelo. Uma tendência natural nesses encontros, quando os protagonistas são chamados a manifestar sua palavra, suas opiniões e etc., é que nós tenhamos, por força natural do interesse profundo que temos nos fatos, é natural que nós tenhamos os relatos, as reportagens que são feitas a respeito dos próprios cenários de luta, dos próprios terrenos de luta, onde as lutas estão sendo travadas. Tem sido assim na história da humanidade o tempo todo. O relato sobre a efervescência, o calor da luta é sempre muito mais importante do que qualquer outra coisa, do que propriamente as reflexões que à distância possam ser feitas, a reflexão que à distância possa ser feita do significado dessas lutas em relação de onde elas vêm, onde elas nascem no passado
onde elas se fermentam no presente e para onde elas se projetam no futuro. Eu escolhi fazer aqui para vocês uma pequena reflexão que não é propriamente um relato, não é propriamente uma reportagem, não é propriamente não são considerações sobre o enredo dessas novas lutas que estão começando a se travar, em alguns casos de maneira já dramática, enfim, em muitas partes do mundo em relação à velha cultura e à nova cultura. Eu vou fazer um pouco uma coisa de filosofia popular, filosofia barata para vocês, uma reflexão minha sobre o que, quando eu estou em casa, como é que eu venho pensando à distância nessas questões que dizem respeito a, por exemplo, Primavera Árabe, internet, construção de democracia 2.0, que é o título desse painel, nessa tarde bonita aqui em Porto Alegre. Aliás, deixa eu agradecer a vocês, todos, logo de saída, aos organizadores, enfim, às secretarias de governo envolvidas, ao governador, enfim, a todos os participantes, a todos os colegas artistas que vêm para cá, aos pensadores, aos ativistas políticos, todos que estão reunidos, que vão se reunir aqui em Porto Alegre para criar essa atmosfera de interesse e discussão sobre esses temas. Muito obrigado por terem me chamado para vir aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Estas, um fenômeno consequente da presença hegemônica da civilização ocidental em sua marcha para a ocupação do grande espaço mundial, algo em tese na contramão histórica do projeto árabe em si. Mas essa súbita confluência de interesses aparentemente antagônicos mostra bem as mudanças de registro dos novos tempos. O choque de civilizações, que é uma expressão muito conhecida, que caiu em voga recentemente, enfim, por causa de um livro, vocês sabem muito bem, e das discussões que se somaram à publicação desse livro. O choque de civilizações, que em certo grau pode explicar oposições irredutíveis desses mundos de leste e de oeste, as reais incompatibilidades dos dois sistemas civilizacionais, o choque dos seus valores, dos seus paradigmas, súbito, caem por terra diante de novos processos que se implantam e se desenvolvem na esfera global. A globalização, a princípio empreendida em nome dos interesses ocidentais, todo o projeto colonial do passado, o imperialismo euro-americano moderno, a imposição do capitalismo e da democracia em seguida. Essa globalização vai encontrar em seu processo de expansão a apropriação de alguns dos seus principais mecanismos, princípios e mecanismos, por parte daqueles que deveriam, idealmente, encontrar-se definitivamente subjugados e submetidos ao modo ocidental e em tese ou em toto contra esse modo. O que eu quero dizer que esse processo de expansão da cultura ocidental, de repente, quando chega, por exemplo, nos países árabes, quando chega nos países africanos, mesmo na América Latina, na Ásia, em quaisquer partes do mundo, eles vão se defrontar com um processo de apropriação natural. As culturas locais, os movimentos políticos locais, instâncias de governos locais, etc., vão se aproveitar de muitas dos princípios e dos mecanismos desse próprio processo de expansão da Western Civilization e, de uma certa forma, vão se associar a elas ao mesmo tempo em que se voltam contra elas. E aí, justo na intersecção dos dois mundos, surge um esboço de um novo mundo possível. Justo porque
perde momento a semântica do em tese e do em totum. A Primavera Árabe acaba, a rigor, não sendo mais árabe, enquanto que também não é mais ocidental. É árabe o substrato preponderantemente histórico das bases culturais a sustentar as lutas, ou seja, as línguas, as tradições, os traços identitários indeléveis e assim por diante. Mas já é ocidental a rejeição à tirania, o desejo de emancipação da mulher, as tentativas de adoção de formas representativas e participativas de democracia, ou seja, um misto de credo médio oriental e de credo ocidental, que vem, de certa forma, borrar as fronteiras do conflito e criar campos comuns de mobilidade dos dois mundos em direção a um terceiro, ou a muitos quartos e quintos mundos. De uma certa forma, trata-se de um deslocamento do horizonte utópico. As utopias liberais e socialistas, que transportaram um embate, em princípio, intra-ocidental para as periferias geográfica e ideológica do planeta, conquistando adeptos aqui e ali para os seus ideários, criando as condições, até certo ponto, para a formação e sustentação de uma hegemonia, de um domínio ocidental que se configura até agora. Essas utopias, pela primeira vez, ao que parece, carecem de apoio e cedem lugar a formações híbridas ainda por se configurar. Uma das maiores críticas feitas à Primavera Árabe e a todos os movimentos de revolta fragmentária, enfim, todos esses que vocês estão tendo conhecimento agora, o Occupy, o da Espanha, todos eles, enfim, começou há muito tempo com as batalhas de Seattle, com o pessoal de Turino, e etc, etc. Quase todos movimentos contrapartes do sistema, e não necessariamente contra o sistema inteiro, até porque fica cada vez mais difícil estabelecer o que estaria dentro e fora do sistema. Se nós, enfim, vermos as leituras que são feitas a respeito do império mundial ou global, enfim, por vários teóricos, por exemplo, como Negri e etc., a gente percebe que fica cada vez mais difícil estabelecer o que é que está definitivamente dentro do sistema e o que está definitivamente fora do sistema, e aí estabelecer campos de luta bem delimitados, bem demarcados, com exércitos próprios, com gente que só luta de um lado e nunca do outro. Pois bem, essas críticas, ainda que sustentadas em aspectos parciais da realidade, carecem de justificação ampla, exatamente por incorrerem no velho erro totalizante do passado da história. Baseiam-se na suposição de que a formação de novas configurações políticas, sociais, econômicas, culturais e etc., teria de se dar na busca da restauração. A restauração de um totalizante de um totalizante mundo que se importa assim, que se imporia assim como desejaram se impor o liberalismo e o comunismo, ora em agonia. Ainda que se justifiquem em relação a medidas parciais, como constituição formal clássica de governos, modelos clássicos modernos de desenvolvimentismo industrialista, reprodução de um sistema euro-americano de sociedade racionalmente concebida, dotado de um vigor nórdico, como diz Giuliano da Empoli, coisas que de fato não estão na lista propositiva desses movimentos contemporâneos, porque não fazem mais sentido de per si. E se levarmos em conta um sentimento já fragmentário, como o resto das coisas do mundo de agora, um sentimento de vários possíveis ao mesmo tempo, que já se instalou na mentalidade pós-moderna
em que a complexidade joga o jogo permanente do fazer-desfazer. O que se quer e se tenta fazer com esses movimentos é o que está constantemente eivado, ao mesmo tempo, de um mínimo racional para que se garanta a funcionalidade do que precisa funcionar, e de um mínimo de emocionalidade para que se garanta o patos poético necessário à permanente recriação dos artefatos e dos mentefatos propiciadores de futuríveis, futuros possíveis. Eu fiz uma música quando eu estava na prisão, que se chama exatamente Futurível, falando disso, de utopias quase que inimagináveis, de futuros que, ainda que não muito prováveis, são possíveis, e com o passar dos tempos se tornam cada vez mais também prováveis. O mundo quântico, de uma certa forma, com o qual já trabalham as ciências, as artes, que sempre trabalharam com essa visão, e que deve finalmente chegar à política, à economia, à gestão, à planificação. No horizonte da Primavera Árabe, ainda que isso não seja manifesto, ainda que não esteja explícito, a não ser em pequenos fragmentos poético-políticos das palavras de ordem e desordem que animam os gestos e os discursos dos manifestantes, nesse horizonte está um clarão proto-utópico e pós-utópico, ao mesmo tempo pós-utópico, porque é depois de tudo que já foi, e é proto-utópico, que é de uma possível nova utopia que está aí por vir. Nesse horizonte está esse clarão a iluminar a clareira do ser. Essa é uma expressão filosófica importante do Heidegger, enfim, em seu acampamento em terrenos do futuro. Nesta direção, faz sentido pensar no salto semântico que damos ao introduzir a internet neste jogo de palavras. Justo porque, assim como a Primavera Árabe não é mais só árabe, a internet, apesar dos esforços da parte reacionária do Congresso americano, ao lado do velho mundo corporativo espalhado pelo mundo, não é mais só ocidental, não mais só um instrumento da dominação de um modelo sobre os demais. A internet, como já se percebeu claramente, vem alargar o duto que dá vazão às correntes participativas do ativismo contemporâneo, tornando-se instrumento da construção democrática do sistema mundial que se renova. Essa construção democrática não pode se fazer só com escadas ou elevadores, mas também com longas subidas montanhosas, não só com trilhos, aquelas duas coisas em paralelas constantes, muito certinhas, mas também com trilhas tortuosas, tanto na vertical quanto na horizontal, e em variações destas, tanto no revezamento das elites, quanto na arregimentação das novas massas. A Primavera Árabe e a internet são peças incandescentes neste novo tabuleiro de um jogo de xadrez jogado a muitas mãos, milhões de mãos, bilhões de mãos já a essa altura. A democracia possível, advinda desses entrechoques minimalistas ocorridos nesse acelerador de partículas em que se tornou a vida cotidiana em nossa civilização, essa democracia caminha em direção a configurações parecidas com o que já se chamou de governo mundial, nas várias formulações que apareceram há já algumas décadas e que tentavam dar conta da conciliação das instâncias representativa e participativa do Estado e da sociedade na governabilidade global. Pelo que temos visto da atuação da internet até agora, é razoável admitir que ela pode se tornar um fator de atualização desses conceitos. Como essa atualização se dará? Isso fica por conta do que se faça dela e com ela. Fica por conta, portanto, dessas lutas que são relatadas e descritas aqui, com seus tons naturais, avermelhados, enfim, de dramaticidade, de violência e dramaticidade, mas também com a possibilidade de que em casa
nas nossas mesas de trabalho, a gente possa refletir dessas formas assim, mais tranquilas, como eu refleti sobre tudo isso aqui nesse texto para vocês. Obrigado. Obrigado, Gil. Agora, para comentar e colocar sua visão a respeito desse tema, Vinícius Vu é chefe de gabinete do governador Tarso Genro e coordena o gabinete digital. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou começar fazendo uma confissão aqui. Eu tinha preparado uma contribuição e tinha trazido aqui um bando de papel para fazer uma guia e tudo mais. Mas nesse ambiente totalmente 2.0, e depois que o Gil usou o laptop, fiquei com medo de parecer analógico. Então vou tentar usar aqui o dispositivo móvel e ficar um pouco mais sintonizado com o ambiente. Bom, eu vou começar com uma consideração feita em 1966, portanto, muito antes da internet, para que nós nos lembremos que as mudanças que estão ocorrendo no mundo hiperconectado do início do século XXI apenas foram aceleradas com o advento da internet e certamente começaram bem antes dela. Portanto, não se trata nesse debate de ter uma postura ufanista ou cética em relação ao impacto da internet nos regimes democráticos contemporâneos. O que está em jogo é a nossa capacidade de interpretar o mundo que se abre diante dos nossos olhos e para que ao menos tenhamos a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de o assumirmos plenamente. Então, um autor conhecido de muitos aqui certamente, Marshall McLuhan, já em 1966, ele dizia que quando se introduz um novo meio de comunicação numa dada população, toda a sua vida sensorial muda muito, muda um pouco, às vezes muito. Há uma mudança de perspectiva, de atitude e também de maneiras de encarar o estudo, a escola e a política. O ambiente criado pela inovação é o que muda as pessoas e não a tecnologia. Essa é uma conclusão que deveria servir de advertência para aqueles que insistem em refletir sobre a democracia, a cultura e a economia como se ainda vivêssemos na sociedade industrial do século XX. Então, eu creio que o ponto de partida para qualquer debate sobre democracia hoje seja a busca por compreendermos quais são os traços fundamentais dessa sociedade em que vivemos. Mais do que isso, como sugere Steven Chaviro, trata-se de pensar, de refletir sobre qual é a sensação de se estar vivo no início do século XXI. Claro que nem todas as respostas são possíveis a partir dessa perspectiva, mas eu creio que seja um bom começo. Então, recorrendo novamente a McLuhan, bom, podemos dizer que sim, agora vivemos a velocidade da luz num mundo marcado pela comunicação simultânea. Estamos imersos em um período histórico caracterizado por uma profunda mudança na relação dos indivíduos com o mundo e na sua relação com os outros. Uma mudança, diríamos, na proporção dos sentidos. Um ambiente fundamentalmente novo, porque novidade é a própria essência da pós-modernidade ou da modernidade líquida, como fala Zygmunt Bauman. Foi nessa direção que eu usei a expressão acelerador de partículas. Exatamente. Né? Exatamente. Fazendo essa analogia com o mundo da física, que ganhou velocidades inimagináveis. A vida social também, né? Exatamente. Bom, então, eu creio que estamos, de fato, diante de novas configurações sensoriais, de novas atitudes e num ritmo que é realmente muito difícil dar-se conta de todas elas e, menos ainda, de refletir sobre o impacto na vida em sociedade. Então, a própria sensação de se estar vivo se alterou e, obviamente, não estamos falando somente da internet. Mark Penn afirma com razão que as mudanças no estilo de vida, a internet, a balcanização das comunicações e a economia global estão se juntando para criar um novo senso de individualismo que está transformando nossa sociedade de modo intenso. Talvez nós estejamos mesmo tratando de uma mudança semelhante à ocorrida 500 anos antes de Cristo, quando o mundo conheceu o alfabeto fonético. Foi a partir dessa codificação que se ergueu o que conhecemos hoje como civilização ocidental. E ainda não está claro o que a democracia herdará de tudo isso, mas o funcionamento em circuito, em rede, pressupõe cada vez mais envolvimento e responsabilização, o que pode contribuir de maneira decisiva para a autonomia e a consciência crescente. A inconsciência e a alienação podem, dessa maneira, ver seus espaços de reprodução reduzidos, pois para interagir com um universo de estímulos tão constantes é preciso compreender
Bom, e fluidez é de fato a principal metáfora para a era pós-moderna e o é fundamentalmente também para a política contemporânea. Então, toda instituição que não acompanha esse processo corre o risco de se tornar obsoleta. E é isso que eu creio que está a ocorrer com os fundamentos da democracia ocidental. Há um outro autor, o Ulrich Beck, que fala em instituições zumbi, que estão mortas e ainda vivas. Ele usa a família, o bairro e a classe como exemplos desse fenômeno, e eu creio que a democracia, tal como conhecemos, suas instituições, o parlamento, o voto, a representação política, correm o risco de se transformarem em instituições zumbis, se é que já não são em grande medida, em grande parte do mundo. A Europa, de onde herdamos boa parte dessas instituições, é o exemplo mais intenso disso. Mas e por quê? E qual a origem dessa anemização da democracia? Eu penso que uma das principais motivações reside na incapacidade que nossos regimes democráticos demonstraram em acompanhar as metamorfoses do poder na pós-modernidade. Afinal, como nós sabemos, o poder que se movimenta com a velocidade do sinal eletrônico é cada vez mais instantâneo. A internet, a telefonia móvel são, de fato, como sugere Bauman, o golpe de misericórdia simbólico na dependência do poder em relação ao espaço. O poder na pós-modernidade rejeita o confinamento territorial. Ele torna-se a cada dia mais fluido, extraterritorial. O seu terreno é o não lugar que nos fala Marc Auger. E o drama fundamental da democracia hoje é que ela insiste no seu contrário. Ela exige o confinamento. É um déficit que lhe retira legitimidade e significado. O poder é fluido e a democracia, e naturalmente eu estou falando das suas instituições, dos seus rituais, ainda é estática. E é angustiante perceber que o poder não está onde a democracia está. O voto, a limitação geográfica para os exercícios da cidadania, a rigidez de nossas instituições democráticas não se encontram mais com o poder liberto das limitações de tempo e de espaço. A democracia, então, poderíamos usar a seguinte imagem: ela é hoje uma gaiola rígida, querendo controlar um poder gaseificado, ou líquido, se preferirmos, e esse poder escorre por suas brechas e a sociedade começa a quase ter comiseração por essa democracia. E fica cada vez mais claro que ela encontra-se em vias de esgotamento. Então, os protestos em Madrid, Londres, Nova York e demais cidades do mundo em 2011 vêm nos dizer exatamente isso, que a gaiola está vazia, e apontam para essa gaiola nos dizendo que efetivamente precisamos agir para que a democracia se encontre novamente com o poder na pós-modernidade. E o que também nós podemos extrair das guerras na pós-modernidade? O que elas têm a nos dizer sobre isso? Fundamentalmente que não estava em jogo no Iraque ou na Líbia, para ficar apenas em dois exemplos, o controle do território, mas sim a destituição de qualquer obstáculo à atuação dos novos poderes globais. Pouco importa quem passa a controlar formalmente o território, o poder não está ali. E é por isso mesmo que nesse país se estimulam simulacros de democracia. Afinal, essa sensação aparente de democracia é o que possibilita a expansão da ação supraterritorial do poder gaseificado. Mas guerras custam caro, e a democracia grega pode ser vista como um novo paradigma da imposição transnacional da agenda do livre comércio. Uma democracia esquálida, impugnada, que só tem a função de manter seus habitantes sob a impressão de viverem num regime democrático. Sequer são permitidos mecanismos consagrados de consulta pública, se o que está em jogo representa algum tipo de ameaça aos mandamentos do Deus mercado. E assim, nós estamos dispensados, pelo menos por enquanto, da imposição de golpes e ditaduras como se sucederam no Brasil e boa parte da América Latina nos anos 60 e 70. A retirada dos cidadãos do seu direito à escolha se sofisticou. O que vimos na Grécia foi um golpe sem tanque, sem tortura. É absolutamente mais sofisticado do que nós conhecemos algumas décadas atrás. A democracia, portanto, ela está assentada no território, o poder não. A democracia, ela é sedentária, enquanto o poder é cada vez mais nômade. Então, basta lembrarmos que os rituais da nossa democracia, eles estão todos presos ao território. O voto, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa Estadual, os níveis de poder que apenas atestam que o poder de fato não está ali. Então, esse divórcio entre democracia e poder, que está na base da crise da representação que as democracias do mundo em todo, ou boa parte delas, atravessam, tem se tornado insuportável aos olhos de parcelas crescentes da sociedade. Por isso, os protestos em favor de uma democracia real. A Grécia é o exemplo mais transparente de tudo isso, mas não é o único, certamente. Afinal, o que nós podemos dizer sobre a solidez das instituições democráticas italianas, por exemplo?
quem realmente governa a Itália hoje. Essa solidez pode ser uma das faces mais gritantes da sua falência, do seu esgotamento. E eis que no meio dessa confusão generalizada surge um episódio que, no meu ponto de vista, pode oferecer pistas para uma nova democracia, que foi o debate que nós assistimos há poucos dias sobre o direito de regulação à internet nos Estados Unidos. Nós nos sentimos impotentes diante da dificuldade de uma contraposição global ao poder desterritorializado do capital financeiro. Mas o que fazer num cenário de governos impotentes e sociedade perplexa? Afinal de contas, um novo poder cidadão em escala global seria possível? Eu creio que a derrubada da lei SOPA, vamos dizer assim, nos colocou em... Sopa e pipa? Uma do Congresso. Exatamente. Uma do Senado e outra da Câmara. Colocou diretamente em choque o poder do capital transnacional e a sociedade civil global. É claro que haviam ali interesses econômicos de lado a lado, não sejamos ingênuos a não perceber isso. Mas a vitória que, eu diria, a sociedade global civil mobilizada obteve, ainda que parcial, ela nos aponta para novas possibilidades para a ação democrática no mundo. Como disse o nosso colega Sérgio Amadeu, que certamente está por aqui no Fórum Social Temático, as mobilizações de 18 e 19 de janeiro desse ano, ao lado de todas aquelas que ocorreram no ano passado, demonstram que estamos sim diante da consolidação de uma esfera pública pós-nacional, facilitada pelos debates e articulações nas redes sociais online. E o que estava em jogo nos Estados Unidos era muito mais do que um debate sobre regulação de acesso à internet. Estava em jogo ali um debate sobre o bem mais decisivo para a economia global contemporânea, que é o conhecimento e a informação. A disputa pelo controle da informação e do conhecimento tende a ser o principal embate entre Estado e sociedade do novo século, e ela já é perfeitamente visível, seja nesse debate que nós vimos nos Estados Unidos, seja no debate sobre o funcionamento do Wikileaks, por exemplo. E haverá certamente todo tipo de reação aos efeitos colaterais do processo de metamorfose no padrão de acumulação. Bom, mas limitar o acesso à informação e conhecimento não tem apenas uma motivação econômica. Há também uma espécie de inclinação hobbesiana que sempre alimenta o pavor do homem, do ser humano à solta, né? Livre da coerção social, única capaz de impedir que esse haja como uma besta. Então a internet é também, segundo essa visão... Medo do carnaval. Exatamente. Ela é assim também um território perigoso, que precisa ser regulado por alguém, pois os internautas são o lobo hobbesiano 2.0. E as insistentes demonstrações de perversidade na rede, realizada por sujeitos escondidos atrás de monitores, são seu atestado de veracidade. Então, as asas da sociedade, às quais se referia Durkheim, precisam acolher a internet sobre o seu manto, segundo essa visão. E há um outro aspecto importante nesse debate sobre o direito à propriedade intelectual que indica, no meu entendimento, um aspecto novo e potencialmente transformador. Para além do simples fato de ser uma mobilização global, agindo para afiliar poderes globais, também assistimos a um importante debate sobre o direito de propriedade. E o Instituto da Propriedade, sem dúvida alguma, está na base de todo o edifício jurídico capitalista. Alguém poderia dizer que a cultura do compartilhamento, a cultura hacker, está na vanguarda da ação anticapitalista no mundo de hoje. Eu não diria que isso seria uma ideia exagerada. Eu acho que é possível dizer. A máxima de Marx e Engels, de que o capitalismo forjou seu próprio coveiro, o proletariado, talvez, quem saiba, tenha se deslocado hoje para outra esfera. E talvez o coveiro de hoje, o coveiro contemporâneo, seja exatamente a cultura do compartilhamento. Então, o compartilhamento talvez seja mesmo uma agenda com um enorme potencial transformador. E compartilhar conteúdos, códigos, informações e conhecimento é compartilhar poder na sociedade do conhecimento hiperconectado. Atacar o edifício jurídico do capitalismo, flexibilizando-o no seu âmago, talvez seja o caminho para a reinvenção da democracia e a retomada de um projeto radical de transformação da sociedade. A Constituição mexicana, de 1917, já definia no seu artigo 17º que a propriedade de terras e águas pertencia à nação, ao qual tinha um direito de transmitir o domínio dela aos particulares. E a função social da propriedade também está consagrada na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, embora nos dois casos jamais tenham conhecido validação prática. Mas quem sabe as constituições do futuro não possam declarar a propriedade ao conhecimento, a propriedade do conhecimento como pertencente a toda a humanidade.
Então, eu creio que a democracia no século XXI será fundamentalmente a democracia do compartilhamento, da transparência e do acesso ao conhecimento e à informação, ou será apenas um embuste? E termino falando um pouco, rapidamente, sobre uma experiência que nós desenvolvemos atualmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem como base essa e um conjunto outras de reflexões. Reflexões que estão, inclusive, referenciadas em todo o trabalho que nosso ex-ministro Gilberto Gil fez à frente do Ministério da Cultura, criando uma rede nacional, digamos assim, inédita no Brasil, de mobilização em torno de cultura livre e em torno de uma agenda de transformação radical da sociedade a partir dos de baixo. Os pontos de cultura têm um potencial transformador fundamental e a gestão do nosso ministro Gil foi indispensável e foi o ponto de partida para iniciarmos esse enraizamento de todo esse debate sobre a cultura digital, sobre a cultura hacker e, em última análise, sobre a cultura do compartilhamento. Então, o gabinete digital que integra o Sistema Estadual de Participação Popular Cidadã é uma aposta na renovação da democracia. Por isso, inclusive, nós optamos pela utilização de dados abertos e licenças livres, desde sua primeira linha de código, e vamos demarcar também nesse campo que pretendemos afirmá-lo enquanto um terreno aberto de uso e apropriação pública. Nós entendemos que as revoluções tecnológicas das últimas décadas e o desenvolvimento de instrumentos digitais de participação e transparência nos permitem imaginar novas perspectivas para a ação dos indivíduos na cena pública, capazes de reinventar a própria ideia de democracia. Mas é preciso ousar, experimentar, sair dos esquemas tradicionais. E isso não significa desvalorizar as conquistas democráticas que tivemos ao longo do século XX. Mas é preciso ouvir o que as vozes da rua têm a dizer sim. E o Estado precisa se abrir à participação ativa dos novos sujeitos que surgem na cena pública global. Em 2011, assistimos demonstrações muito convincentes de que a energia renovadora nas ruas e os governos podem e devem apoiar-se nela para refundar a democracia. E os movimentos dos indignados no mundo inteiro estão apenas abrindo caminhos entre os quais a democracia terá que transitar se quiser se tornar real no século XXI. Muito obrigado. Antônio Martins, que se autodefine como um jornalista do pós-jornalismo. O que é isso, Antônio Martins? Pode começar, por favor. Eu vou dizer daqui a pouco, mas o pós-jornalismo é a ideia de que não há um setor da sociedade, não há uma profissão que precise ser encarregada de fazer as narrativas do presente. Nós estamos conquistando esse direito, mas nós devemos fazê-lo recuperando determinados conceitos, determinadas técnicas, determinadas éticas que não existem mais no jornalismo. Então, não se trata simplesmente de falar mal do PIG, de falar mal do partido da imprensa golpista, mas de criar uma comunicação que permita compreender a realidade em profundidade e permita oferecer elementos para a transformação da realidade. Mas, antes de tudo, gratidão para vocês pela oportunidade de participar aqui desse debate, isso que o Gil chamou de acampamento em terreno do futuro. O Fórum Social é uma invenção tão boa, e debater a democracia, a nova democracia, no tempo de crise da democracia, talvez seja uma das agendas mais importantes. 3 ou 4 ideias expostas muito telegraficamente. Primeiro, nós vivemos nesse dilema. Os sinais de desconstrução, de miséria da democracia e, ao mesmo tempo, a possibilidade da sua reinvenção. Alguns fatos muito concretos. Na Europa, terra do Estado do Bem-Estar Social, construído por 30 anos, em vários países está sendo destruído sem o mínimo debate democrático e com a imposição de governos de democracia, democradura tecnocrática, governos não referendados em partidos, governos que não passaram por eleições e que vão impondo às sociedades aquilo que o Paul Krugman chamou de um paralelo aos sacrifícios humanos nas sociedades que os praticam. São medidas duras que não resolvem a situação porque não atendem aos interesses da maioria que precisa que os problemas sejam resolvidos, atendem aos interesses da oligarquia financeira
e que, quando não tem resultado, a justificativa é que o sacrifício foi brando demais, de que é necessário um sacrifício mais duro, de que a sociedade não sofreu suficientemente, e novos sacrifícios vêm e fracassam, e novos sacrifícios vêm, e as sociedades entram nessa situação terrível. Nos Estados Unidos, a sopa e a pipa foram derrotadas por uma mobilização magnífica, que soube inclusive dividir determinados setores do poder econômico, como o Google, por exemplo. Mas a sopa e a pipa tiveram a ponto de ser aprovadas, foram votadas no Comitê Jurídico do Congresso norte-americano. Uma sopa-pipa brasileira, que foi a lei do Azeredo, foi aprovada por unanimidade no Senado, né, com todos os partidos votando nela. Todos os partidos que têm senadores votaram na lei Azeredo. Então, não é uma coisa só lá dos americanos, não. Aqui também há vacilo da nossa representação política. Na Espanha também. Tanto lá quanto aqui, sem o mínimo debate entre a sociedade. E para não dizer dos outros, eu sugiro a vocês que entrem na internet e digitem Rodrigo Capês. Rodrigo Capês é o juiz do estado de São Paulo que impediu uma solução pacífica no caso do Pinheirinho, em São José dos Campos. Há um vídeo, viva o Pinheirinho, há um vídeo dele na internet, gravado há 2 ou 3 dias, depois da desocupação, basta digitar Rodrigo Capês no Google, em que ele diz: insensível a todo o drama de um bairro de cerca de 6 mil pessoas, que a decisão foi tomada para restaurar o prestígio e a autoridade do judiciário paulista, desconsiderando completamente a situação de 6 mil pessoas e fazendo essa afirmação de poder absurdo, de poder completamente desumano. São manifestações do declínio da democracia, manifestações do risco de desaparecimento dessa forma de governo humano superior às que existiam no passado, construída a partir da Revolução Francesa. Por outro lado, manifestações de sentido contrário. A Olga contou da Primavera Árabe, nós todos acompanhamos. Há casos muito anteriores, há casos de uso da internet, de mobilização autônoma dos cidadãos. Aqui no Brasil, nas lutas contra a tentativa de manipulação de certos fatos pela mídia, na resistência ao golpe na Venezuela em 2002, na Espanha, quando um governo ultraconservador tentou manipular atentados terroristas em 2004, a resposta foi pela internet. Mas chama atenção também para outra forma de democracia que se dissemina na internet, que são as relações entre os seres humanos, já não mediadas pelo poder econômico. Todos nós, aqui ou muitos de nós, já entramos no Couchsurfing, que nos permite viajar para outras cidades ou outros países, estabelecer contatos, estabelecer relações humanas com outros indivíduos, sem ter que comprar uma diária num hotel, podendo inclusive realizar determinadas desejos que eram possíveis só a partir do poder econômico, a partir do dinheiro, da compra de uma vaga num hotel, a partir de relações diretas com outros seres humanos. Está aqui, eu tenho a impressão, o Vicente Rurado, que é um dos criadores do Our Project, que é um sistema que permite compartilhar pela internet e desenvolver em rede projetos que são de uma pessoa, mas que podem se tornar projetos de muitas pessoas também. Então nós estamos nesse dilema. Existe nos Estados Unidos o Prosper, que é um embrião de um banco digital sem banqueiro. É um embrião de uma relação em que seres humanos expõem sua necessidade de recursos e outros seres humanos que têm recursos disponíveis emprestam para essas pessoas. Sem a intermediação bancária, que é um dos fenômenos mais arrebatadores, mais capturadores da riqueza coletiva de hoje. A coisa já chega até a própria medicina. Os coletivos que vão se formando no mundo para propiciar diagnósticos, trocas de informação sobre distúrbios, moléstias, doenças e etc., formas terapêuticas, novas formas terapêuticas, tudo isso se desenvolve com uma rapidez enorme na internet hoje em dia.
Quer dizer, até essa mediação do médico também Tão autoritária às vezes, tão autoritária às vezes, tão corporativa às vezes, tão ligada a interesses, não é? Financeiros, econômicos e etc, etc. Também essa já começa a ser sobrepassada pela própria movimentação social propiciada pela rede. E é um debate importantíssimo sobre isso, que acho que não é a tecnologia, mas a apropriação da tecnologia. A tecnologia da internet serve para a guerra, a tecnologia da internet serve para movimentar o cassino financeiro. E a tecnologia da internet está sendo apropriada por nós, para criar relações humanas que dispensam determinadas intermediações que são desumanas. Bem, 3 pontos muito rápidos sobre os desafios. Para concluir, muito rapidamente. Primeiro, a existência de um espaço global de poder sem democracia, um espaço colonizado pelo poder econômico. Isso não é ruim necessariamente, todos nós temos interesse em saber o que acontece com o meio ambiente, com a democracia, com os direitos humanos de cidadãos em todo o planeta. Os Estados-nação não são uma construção eterna, são uma construção histórica, eles podem ser superados por outras formas. Porém, essa forma de surgimento de espaços de poder globais, que são superiores aos Estados nacionais, se deu numa época, nos 30 anos anteriores, de forte hegemonia do capital. Então, ela se deu de uma forma que não é a única, ela se deu de uma forma que é construção de relações de poder sem mecanismos de democracia. Quem são nossos representantes na Organização Mundial do Comércio? Que posição o Brasil levará para a reunião do Rio+20? Que posições o governo brasileiro leva para o Fundo Monetário Internacional? São espaços reais de poder e são espaços reais em que a cidadania não encontrou formas de abrir debates decisivos, debates reais sobre as decisões que vão ser tomadas. Então, por um lado, é o surgimento dessa possibilidade de cidadania global num período ruim para a cidadania, num período de poder do capital, de colonização desses espaços. Segundo aspecto, o surgimento, e Porto Alegre é emblemático disso, o Fórum Social Mundial é emblemático disso, de uma nova cultura política, que resgata grande parte dos princípios de justiça, da cultura política de transformação anterior, mas é muito diferente em diversos aspectos. Nós não vamos formar o Partido Mundial dos Oprimidos. Nós rejeitamos a ideia de que a representação é a única forma legítima de exercício do poder. Nós não achamos que política é algo que se faça uma vez a cada 2 anos ou cada 4 anos, depositando um voto na urna. Nós não achamos que a transformação social tem a ver ou começa unicamente no momento em que chegamos ao poder, em que conquistamos o poder do Estado. Nós achamos que políticas são atitudes diárias, cotidianas, que vão invertendo, vão transformando as relações sociais. E que às vezes se dão em pequenos espaços, às vezes se dão na nossa casa, às vezes se dão na nossa cama, como disse hoje o Boaventura de Souza, às vezes se dão em espaços nacionais, como foi a sopa e a pipa, às vezes podem se dar em espaços globais, como haverá campanhas como essas, mas não são de representação, são de ação concreta, e não são de valores que a gente ostenta e não pratica, são valores que são praticados no cotidiano e que geram expressões maiores, expressões mais gerais. A democracia também, a transformação social não se delega. Durante muito tempo teremos que viver numa sociedade com Estado, numa sociedade com governos, numa sociedade com representação. Esse é o terceiro ponto para terminar. Nós precisamos, no meu modo de ver, encontrar pontos de atrito, pontos de diálogo, pontos de contato entre essas novas formas de democracia que vão surgindo, entre o Occupy, entre a Primavera Árabe, entre os indignados que muitas vezes dizem não nos representam. Tudo bem, não nos representam de verdade,
mas como fazemos para incidir concretamente no poder do Estado? Porque o Estado não pode ser desprezado na medida em que é hoje um dos elementos essenciais para a conquista dos direitos. Não é o único. Muitos direitos surgem das relações interpessoais, as novas relações de etnia, as novas relações de sexo, as novas relações de gênero. Mas como nós conseguimos reduzir a jornada de trabalho sem o Estado? Como nós conseguimos assegurar a internet livre sem o Estado? Como nós conseguimos garantir os direitos previdenciários sem o Estado? É na simples relação com os capitalistas? É claro que não. Existe uma esfera que é contraditória e que tem um aspecto de garantia dos direitos sociais, que é o poder público, que é o Estado, que tem que ser atritada por nós, que nós temos que incidir sobre ela, que nós temos que reivindicar sobre ela. Para terminar, eu acho que nós não podemos recuar das nossas conquistas, das conquistas que de uma certa forma foram expressas, de uma nova cultura política. E ao mesmo tempo nós temos que encontrar pouco a pouco maneiras de incidir sobre essa cultura. Dois exemplos muito concretos. Essa cidadania que se mobiliza muitas vezes para dizer não e consegue resistir a golpes de Estado, a golpes legislativos. Diz o Caetano Veloso que às vezes coragem grande é dizer sim, é poder dizer sim. Então, como fazer com que essa força, como essa energia que a gente produz, seja utilizada para pensar, por exemplo, novas formas de produção de energia no Brasil, novas formas de regulação democrática na internet no Brasil, novas formas não predatórias de criar um código florestal protetor da natureza no Brasil, novas formas de relação com a natureza. Então, essa sociedade que muitas vezes diz não, tem que começar a elaborar alternativas. E uma das alternativas essenciais, no meu modo de ver, é a reforma da política. Não a pequena reforma que o Congresso Nacional pode votar, mas algumas reformas que passem por mobilizações. São invenções que nós vamos fazer. Eu chuto aqui alguns pontos que deveriam talvez fazer parte do nosso imaginário. Por exemplo, a proibição do financiamento privado, do financiamento por empresas para as campanhas. Acho que isso deve ser alcançado ainda antes de instituir o financiamento público. É não. Depois vamos dizer o sim, como vai ser construído, mas todos sabem que a empresa que dá dinheiro para uma campanha política quer lucrar com ela depois. É a fonte principal de corrupção. Uma iniciativa popular talvez pudesse levantar essa questão. As reeleições, talvez 2 reeleições. Nós precisamos reduzir o papel muito pesado da representação. Precisamos criar mecanismos que impeçam a eternização de uma classe política artificial no poder. Os plebiscitos, a criação, ótima iniciativa do gabinete digital. Vamos começar a pensar em formas de democracia direta, de orçamento participativo 2.0, que não seja só nas assembleias, mas seja o cidadão entrando, observando as propostas, mapeando. Vamos usar o Google Maps, vamos fazer a assembleia de bairro, ou vamos discutir num bairro, pegar a juventude para botar num Google Maps, por exemplo, quais são os projetos de lei que estão apresentados no Congresso por uma determinada região, para ficar visíveis, para a sociedade saber o que se quer fazer. E, por fim, a ideia de que talvez um instrumento claro de afirmar a soberania da multidão, da sociedade, não se pode fazer reforma constitucional, são feitas à torto e à direito, sem o mínimo consulta da sociedade. Por que não uma ideia incluir, talvez, num projeto de iniciativa popular, que para as reformas constitucionais tem que haver o ok do Congresso, mas tem que haver o ok de um plebiscito também. Então, acho que são imaginações que a gente vai ter nesses acampamentos em terreno futuro que estamos fazendo agora, para chegar, para superar a miséria da crise da democracia e construir o que o Conexões fala de democracia 2.0. Obrigado, Antônio Martins. Muito bem. Não, eu acho que o Antônio Martins, eu ia fazer uma provocação para uma rodada curta final aqui de todos, né? Mas acho que ele fez uma síntese, quer dizer,
É óbvio que a desintermediação também chegou na política, né? Não é só as gravadoras que eram intermediário dos artistas, não eram só as operadoras de telefonia que intermediavam as nossas comunicações globais, e agora se pode fazer através de softwares instalados nos nossos computadores sem a intermediação das operadoras. Então, toda a desintermediação que é fruto da revolução, da sociedade em rede, da revolução digital, também chega na política. Então, é óbvio, então essa é a provocação final, né, para que a gente deu mais uma rodada, né, que os movimentos em rede, isso é, indivíduos conectados em rede, têm produzido mobilizações de massa nos últimos anos com muito mais potência, né, do que as organizações tradicionais que representavam os interesses dos seus associados do sindicato ou da sua base partidária, no caso dos partidos políticos, né, que faziam a representação dos desejos individuais através de uma hierarquia que definia a forma de luta, a plataforma, o programa político, e isso se expressava de forma pública através das representações políticas. O que a gente acompanha nos últimos anos, acho que desde Seattle, da Batalha de Seattle, é que as pessoas organizam atividades de massa sem intermediários, quer dizer, conseguem ter uma agenda política comum, etc, etc. Então, é óbvio que o potencial para mobilizar, para fazer revolução, para fazer revoltas dessa nova forma de organização tem sido superior, pelo menos na prática, nos últimos anos. No entanto, ainda não temos mecanismos pós-revolta de como essas ferramentas que surgiram para fazer possa ser ferramentas também da governança ou de uma nova governança. Quer dizer, então volta, no caso da revolta árabe, né, no caso da Revolução Espanhola, no caso de todas as outras mobilizações, na hora de resolver a crise, se volta para as estruturas tradicionais construídas na era industrial para fazer a governança. Então, a pergunta que eu faço, essa desintermediação da política, como que vocês veem isso, né? E qual seria, talvez, o resultado de uma nova democracia, né, tendo como base as mesmas ferramentas que serviram, né, para mobilizar e para fazer as revoltas? Quer dizer, até hoje, todas as revoltas chegam num momento lá que, buenas, foi legal, mas agora devolvemos o poder para as estruturas tradicionais, que é a forma de levar adiante a democracia. Então, acho que o Antônio Martins deu uma pista um pouco disso, né? Não há como, nesse período histórico, abrir mão da representação política dos partidos, dos sindicatos, etc, etc, porque são eles que têm o poder de fato, etc, né? Mas acho que nós temos que apontar para uma nova democracia. Acho que o Gil podia... É um pouco o que eu quis dizer, ou pelo menos quis abordar, quis colocar em pauta, quando me referi ao fato de que esses protestos, esses movimentos, todos eles incidem sobre partes do sistema, e não necessariamente sobre o sistema inteiro, porque não há como destruir o sistema inteiro e construir algo sobre... Não, é isso que não há como, né? É impossível. A substituição é no cotidiano, é no dia a dia, como um dia atrás após o outro. Quer dizer, a eternidade não se manifesta num único momento do tempo. Aqui estou eu, o eterno, e bum, isso é eterno. Não é assim, a eternidade é exatamente a sucessão longa dos tempos, não é? Parciais, das eras e etc. Assim é com os fatos humanos também. Quer dizer, toda essa mobilização contra partes do sistema é no sentido de que essas partes sejam substituídas. Vamos repor os pneus, depois vamos repor, enfim, o motor, depois vamos repor a caixa de marcha. Vamos assim, aos poucos, repondo as coisas. O que não pode haver é uma sensação de que a gravidade acaba trazendo tudo para o fundo, não é, do poço e impossibilitando qualquer mobilização. Não, a mobilização é permanente, enfim, a luta continua, não tem jeito, né? Bom, rapidamente, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é de aumentar a porosidade do Estado, aumentar as brechas através das quais a cidadania possa se manifestar nas decisões reais do poder público.
E nós temos experiências importantes acontecendo no mundo e é importante que nós valorizemos também. A Finlândia recentemente debateu a reforma dessa Constituição utilizando as redes sociais, num debate público, que tem a ver inclusive com o debate que foi feito aqui no Brasil, a época que o então ministro da Justiça, junto com o Ministério da Cultura, debateu o marco civil da internet através de uma consulta pública virtual, uma plataforma absolutamente aberta, colaborativa e que possibilitou um debate inovador sobre uma regulamentação, né, enfim, alternativa à Lei Azeredo, né? E também aqui, como eu disse, estamos desenvolvendo experiências, inclusive alguns críticos do Sistema Estadual de Participação aqui no Rio Grande do Sul nos criticam dizendo que, bom, tem mecanismo demais, tem muita coisa, tem muita forma de participação, vai ficar confuso, mas exatamente é essa a nossa intenção, é de tornar exatamente possível às diversas expressões da sociedade, aos diversos interlocutores da sociedade, encontrar mecanismos de acesso a decisões públicas. E esse tema do compartilhamento, sem dúvida alguma, do compartilhamento do conhecimento, da informação, da cultura, aumento da transparência, sem dúvida alguma, é o grande desafio, transformar em ação concreta, em política pública concreta, o desafio de abrir-se a essa cultura do compartilhamento que, sem dúvida alguma, deve fundamentar a essência de um novo paradigma para a democracia no mundo, no novo século. Quer retornar a menina na Espanha? Olga Rodríguez. Bueno, ya ya está casi, es muy tarde en España. Hables un poco más para tus consideraciones finales. La verdad es que se han dicho cosas muy interesantes. Evidentemente está todo interrelacionado y cuando hablamos de las revueltas árabes estamos hablando también de problemas de los que habéis estado hablando ahora, como la falta de una democracia real, como las democracias al servicio de los mercados y del poder financiero, que es lo que estamos afrontando, por ejemplo, en Europa, lamentablemente, y cómo es la existencia de la injerencia extranjera políticamente y económicamente hablando. En el caso de Oriente Medio, como sabéis, Oriente Medio es una región y el mundo árabe está en zonas muy afectadas por la injerencia extranjera. En un primer momento fue a través del colonialismo político y posteriormente a través de un colonialismo económico que existe a día de hoy. Y me explico. En países como Túnez y como Egipto pasó lo mismo que pasó en América Latina. Lo que pasa es que a lo mejor no se ha hablado tanto de ello, pero fueron intervenidos por los organismos internacionales en los años 90, como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, y esto supuso el impulso de políticas de liberalización económica feroces a través de privatizaciones de empresas públicas masivas que supusieron despidos masivos, aumento del desempleo y que vinieron acompañadas, porque siempre vienen acompañadas, del recorte de las ayudas sociales y del recorte en la inversión de servicios públicos fundamentales como es la enseñanza, la educación y como es la sanidad, huecos que fueron ocupados por los movimientos islámicos a través de sus clínicas, por ejemplo, de sanidad, que cubrieron ese déficit del Estado que cada vez más dejó de invertir en los servicios públicos fundamentales. Por poner un ejemplo, en Egipto el 40% de la población vive con menos de $2 diarios. El 40% de la población vive con menos de $2 diarios. El sueldo medio de un médico al mes es de $100 en el mejor de los casos. Tiene que trabajar muchas horas extras para poder llegar a fin de mes. Todas estas políticas neoliberales impuestas por Washington, por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial provocaron un aumento de la diferencia entre ricos y pobres. En los últimos 15 años, la diferencia entre ricos y pobres en un país, por ejemplo, como Egipto, aumentó muchísimo. La especulación en los mercados financieros internacionales con el precio de productos básicos como el trigo provocó un aumento de precios que en 2008 lo que todos vivimos y lo que a todos nos afectó, que fue la crisis con el aumento de precios en muchos países, en Egipto el precio del pan se duplicó. ¿Todo esto qué supuso? Que en países como Túnez o Egipto empezara a organizarse y a cuajar
un movimiento, por un lado, movimientos sociales urbanos minoritarios, pero rotundos y constantes, y por otro lado, un movimiento obrero que en el caso de Túnez y Egipto ha tenido muchísima importancia. En Egipto, en 2006, 3.000 mujeres en la fábrica textil de Mahalla al-Kubra dejaron sus puestos de trabajo y al grito de «Aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?», iniciaron una huelga que supuso el pistoletazo de salida de una oleada de huelgas que, en miles de fábricas del país en los siguientes años, y que desembocó en las grandes huelgas del año 2008, del 6 de abril de 2008, que posteriormente esa fecha daría nombre al movimiento 6 de abril, que fue uno de los organizadores de las revueltas del año pasado, en 2011. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en un mundo global todo está interconectado y que la injerencia y la intervención extranjera y la intervención de organismos financieros internacionales y la intervención de potencias imperialistas en el mundo árabe es algo que ha afectado muchísimo a la política y a la economía de estos países. Y es algo que, al mismo tiempo, de lo que es muy consciente las sociedades árabes. Las sociedades árabes son conscientes de esta injerencia extranjera, son conscientes de la repercusión de estas intervenciones y por eso mismo, por ejemplo, la junta militar lleva tiempo, en Egipto, lleva tiempo posponiendo la aceptación de una ayuda, entre comillas, ofrecida por el Fondo Monetario Internacional, porque es consciente de la impopularidad que esto suscita, ¿no? El otro día, estando en el Cairo, y con esto termino, un compañero periodista, el editor de un diario que estuvo condenado al ostracismo durante la dictadura, me decía, reflexionando sobre el momento en el que se encuentran no solo las revueltas árabes, sino en el que nos encontramos a nivel mundial, ¿no?, con este abuso de los poderes económicos y financieros y con esta apuesta y esta huida hacia el abismo en la que parece que por encima de todo está el poder y los beneficios económicos que están por encima de los seres humanos, ¿no? Y este periodista egipcio recordaba el inicio de la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, que, como sabéis, comienza con una frase que yo creo que puede resumir muy bien la situación actual, que dice: era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos, el tiempo de las tinieblas y el tiempo de la esperanza. Y yo creo que en eso estamos. Por un lado, nos encontramos con abusos insostenibles y con una carrera hacia el abismo por parte de los poderes financieros que controlan en buena parte de los casos al poder político. Pero por otro lado, nos encontramos con nuevas herramientas, como puede ser Internet, y nos encontramos con una voluntad y con un despertar de las sociedades que están intentando hacer frente a estos abusos y a esta locura y a esta huida hacia el abismo. Muchas gracias, Olga. Aproveitem bastante porque é fundamental para tudo que vem aí por diante. Vinícius. Ok. Antônio Martins. Carol, por favor. Cadê Carol? Carol. Bom, então a gente convida a todos e a todas, vai ter continuidade aqui na programação. Agora tem um show, né, musical, e amanhã nós retomamos o trabalho aqui do Conexões Globais 2.0. E agora nós temos atividades culturais. Hoje é o Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, um músico e banda comprometido com o compartilhamento das suas músicas aí e a sua arte na internet. Agradecemos a todos, governador Tarso Genro, obrigado pela presença também.